Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim trazer mais 2 contos do livro Contos de Imaginação e Mistério. Bom, os contos de hoje vão ser Berenice e Ligeia, e eu vou começar com Berenice. O conto de Berenice começa de um jeito bem peculiar, com uma introdução um tanto quanto melancólica. A miséria é múltipla, a desgraça do mundo é multiforme. Cingindo o vasto horizonte como um arco-íris, suas colorações são tão variadas quanto as colorações do fenômeno, e também tão distintas e contudo tão intimamente combinadas. Cingindo o vasto horizonte como um arco-íris, como pode ser que da beleza derivei um tipo de desencanto, da aliança da paz uma símile da tristeza? Mas assim como, em ética, o mal é consequência do bem, igualmente com efeito da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança de uma felicidade passada é a angústia do hoje. Ou as agonias existentes têm suas origens nos êxtases que poderiam ter existido. Gente, eu achei esse começo um troço assim profundo, filosófico, porém triste, melancólico, mas gostei, não sei dizer. Enfim, é Edgar Allan Poe, né, gente? Depois deste belo início, o narrador do conto Berenice ele se identifica como Egeu, ou do inglês Igeias. Na verdade é do latim, perdão aí, gente. E ele está se preparando para casar com Berenice, sua prima. Mas é óbvio que o nosso narrador não seria um ser humano simples. O Egeu ele tem a tendência de sofrer longos períodos de extrema concentração, de um foco extremamente obsessivo, e aparentemente o nome disso é monomania. Inclusive, em alguns momentos ele fala que parece que a alma dele sai do corpo e ele vai para outro mundo. O Edgar Allan Poe, inclusive, gasta umas boas páginas descrevendo isso de uma maneira bem profunda, bem sentimental e, assim, você consegue ver que é uma coisa bem séria, assim, essa condição do Egeu. Ele casa com a Berenice e tudo mais, acontece que a Berenice fica doente. É claro que ela ia ficar doente. Por quê? Porque os personagens do Poe, eles não podem ter um final feliz, eles não podem ter uma vida feliz, eles precisam sofrer, coisas horríveis precisam acontecer com eles. E no caso da Berenice, foi ficar doente. Aparentemente, todo o exterior dela começou a mudar, começou a ficar, assim, feio, porque antes ela era de uma beleza muito estonteante, mas nesse caso, tudo nela começou a ficar mais feio. Exceto uma coisa, os dentes dela. Os dentes dela estavam em perfeito estado. O resto do corpo dela podia estar apodrecendo, os dentes estavam lá. E acontece que o Egeu ele fica obcecado pelos dentes da Berenice, ao ponto dele realmente começar a querer os dentes para si. Ele estava cobiçando os dentes da esposa. Para surpresa de ninguém, a Berenice morre e ela é enterrada. E o Egeu, ele fica extremamente triste, de luto, afinal ela era o amor da sua vida, mas ele ainda assim tá pensando nos dentes dela. Tem uma cena em que ele descreve que ele chega perto do caixão que tá assim meio aberto e ela tá lá, toda meio morta no caso, feia por fora, mas os dentes estavam lá. Isso no funeral da Berenice. E depois que o narrador se aproxima do caixão e ele tem esse momento de contemplação dos dentes da Berenice, ele sai correndo do funeral e ele meio que tem um apagão. Meio que acontece uma elipse de tempo e transcorrem aparentemente algumas horas. Com o Egeu acordando sentado na biblioteca. Nesse momento, já à noite, já era meia-noite, um criado entra na biblioteca procurando pelo patrão, contando que os outros criados que estavam pela casa escutaram um grito muito alto, um grito de terror. E quando eles foram atrás do som, eles chegaram até o túmulo da Berenice. E aí acontece que ela estava viva. Que agonia. E em seguida é dito isso. Apontou minhas roupas. Estavam sujas de lama e encrostadas de sangue. Eu nada dizia. E ele tomou minha mão delicadamente. Havia nela marcas de unhas humanas. Ele chamou minha atenção para um objeto apoiado contra a parede. Olhei aquilo por alguns minutos. Era uma pá. Com um grito, corri para a mesa e agarrei a caixa sobre ela. Mas não consegui abri-la. E, em meu tremor, deixei que escorregasse de minhas mãos. E ela caiu pesadamente e se fez em pedaços. E de seu interior, com um estrépito, saíram rolando alguns instrumentos de cirurgia dentária, em meio a 32 pequenas matérias brancas, como que de marfim, que se espalharam aqui e ali pelo soalho. E é desse jeito que acaba o conto. Pessoal, esse conto foi extremamente perturbador para mim, porque eu estava lendo, como quem não quer nada no meio da noite. E eu não estava esperando de longe esse final da Berenice. Coitada da Berenice.
Eu achei extremamente violento esse conto, extremamente forte, apesar de não ter narração do que de fato aconteceu na elipse de tempo. O Poe não descreveu a cena, mas mesmo assim é algo que fica na sua mente e você fica imaginando. O que é extremamente perturbador. Ui, me deu uma agonia quando eu li isso a primeira vez. Inclusive, eu acho que se ele tivesse descrito a cena, ficaria algo muito mais puxado pro gore, como é em, por exemplo, os fatos do caso do Sr. Valdemar, do que algo psicológico, porque o fato dele não descrever o que aconteceu e deixar para que a gente imagine, abre um leque de possibilidades pra gente imaginar essa cena, certo? No caso, o que eu fiquei pensando dessa cena? Como ele não descreveu o Egeu removendo os 32 dentes da Berenice, eu fiquei me perguntando se, já que ela estava viva, será que ela acordou no meio do processo? Será que ela acordou depois que ele já tinha extraído todos os dentes? Será que ela estava acordada antes mesmo do Egeu começar a tirar os dentes? Não sei, porque não disseram. Macabro, gente. Inclusive, eu fui tentar pesquisar sobre esse conto, o significado dos dentes no conto. Eu não consegui encontrar o que poderia significar os dentes no conto do Edgar Allan Poe. Porque geralmente, quando tem esse elemento mais em destaque, quer dizer que tem algum significado oculto por trás. Se eu não estou enganada, os fatos do caso do Sr. Valdemar também têm um certo destaque para os dentes dele, mais pro final do conto. Mas eu não sei o que significa. É sério, eu não consegui pensar em o que os dentes poderiam significar nesse conto do Edgar Allan Poe. Mas de qualquer forma, Berenice foi um conto muito bom. Muito perturbador, claro, mas eu acho que foi um perturbador muito bem executado. É claro que o Poe escreve sempre ótimos contos, apesar de eu não gostar de todos, mas a Berenice, muito bom. Do meu ponto de vista, é aquele tipo de conto que você espera do Poe, de fato. Só que no caso ele te entrega o conto, só que tá muito melhor do que você imaginou, sabe? Então, eu gostei muito de Berenice. Tá com post-it azul, inclusive. Agora vamos pra Ligeia e eu já adianto que eu não gostei tanto. Então o narrador começa contando que, apesar de ele amar muito essa mulher chamada Ligeia, ele não consegue se lembrar aonde que ele conheceu ela. Ele conhece extremamente pouco da vida e do passado da Ligeia, mas ele faz umas descrições da beleza dela muito marcantes. Ele revela que ela era extremamente alta, extremamente pálida, de mão gelada, cabelos e olhos escuros e que ela se movimentava como uma sombra. Inclusive os cabelos e olhos da Ligeia, que são negros, ele compara com um corvo. E apesar de ele achar ela extremamente bonita, extremamente atraente, havia algo muito estranho nela. Ele não sabia dizer o quê. Mas é nesse momento que o Poe, ele escreve uma das frases que eu vejo rondando pelo Facebook sempre que eu entro, e que é essa aqui. Não existe beleza rara sem alguma estranheza na proporção. Eu acho bem bonita essa frase, pra ser sincera, bem bonita. Inclusive a Ligeia, além de linda e estranha, ela era muito inteligente. Adivinha o que acontece com a Ligeia? Exatamente, ela fica doente e morre. Inclusive, antes dela morrer, ela pede que o nosso narrador leia para ela um poema que ela escreveu sobre a tragédia que é a vida. Enfim, muito triste com a morte da Ligeia, de luto ainda, o narrador se muda para a Inglaterra, onde ele conhece uma nova mulher, e eu preciso ler o nome dela, que é Rowena de Tremaine. E ao contrário da Ligeia, que tinha cabelos e olhos escuros, a Rowena, ela é loira dos olhos azuis. E também não ama ele, né? Como é que o narrador lida com esse fato? Ele usa drogas, no caso ópio. Não demorou muito tempo para Rowena adoecer e morrer também. Então, esse narrador, ele casa e as esposas morrem. E no dia que ela morreu, o narrador ele decide fazer algo muito normal, que é deitar do lado da defunta. Eis que no meio da noite o narrador acorda e olha para o corpo morto da Rowena, e que de repente para ele começou a parecer mais com a Ligeia. Muito provavelmente pelo efeito das drogas, o narrador vê o cadáver se levantar da cama e andar pelo cômodo. E é nesse momento que ele começa a questionar a identidade do cadáver. Será que era mesmo a Ligeia? Será que era mesmo a Rowena ou será que ela era a Ligeia? Não sabemos. Por quê? Porque ele estava sob efeito de drogas, ele pode ter visto uma alucinação ou não. Lady Rowena Trevanion de Tremaine, dona de louros cabelos e olhos azuis, porque eu duvidava. A bandagem cingia tensamente sua boca. Mas acaso podia não ser a boca exaltante de Lady de Tremaine? E as faces, lá estava o rosado como no apogeu de sua vida. Sim, aquelas podiam de fato ser as formosas faces da vivente Lady de Tremaine. E o queixo com suas covinhas, como na saúde, podia não ser o dela?
Mas acaso ficara ainda mais alta desde sua enfermidade? Que inexplicável loucura possou-se de mim com esse pensamento? De um salto caí a seus pés. Encolhendo ao meu toque, ela se desvencilhou das macabras ataduras funerárias que confinavam sua cabeça. E dali esvoaçaram sobre o ar revolto do quarto enormes cachos de cabelos longos e desgrenhados, mais negros que as asas da meia-noite. E então, vagarosamente foram se abrindo os olhos da figura diante de mim. Eis-lo aqui finalmente, gritei alto. Eu jamais poderia me enganar. Eis aqui os olhos rasgados, negros, veementes de meu amor perdido, de minha senhora, da Lady Ligeia. E é desse jeito que acaba o conto. Então, gente, em comparação a Berenice, eu não gostei tanto de Ligeia. Foi uma trágica história de amor. Só que, aparentemente, o Paul estava de bom humor no dia que escreveu o conto e ele decidiu dar uma última oportunidade para o nosso narrador enxergar o amor da sua vida, mesmo que no corpo de outra mulher, e mesmo que sob efeito de drogas. Ele viu a Ligeia, ele deve ter ficado muito feliz depois daquilo. E apesar de não ter gostado tanto assim, eu achei a descrição final do que aconteceu, do corpo levantando e começando a se transformar na Ligeia, achei muito bonita, que foi essa parte que eu li pra vocês, mas eu achei Berenice mais legal. Então, os próximos contos que eu vou falar no próximo vídeo vão ser A Queda da Casa de Usher. Essa eu tô bem ansiosa pra ler, confesso, as pessoas falaram bem desse conto, inclusive. E algumas até disseram que esse conto era o preferido delas. E o Colóquio de Monos e Una. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos que vão sair. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!